Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te Amém. agradecemos que a sua infinita misericórdia renova cada manhã. Ó Pai, nós nos apresentamos diante de ti, querendo ouvir o Senhor, ouvir a tua Amém. palavra, compreender os escritos, a palavra revelada que está dentro das tuas escrituras, Senhor, para que ela Amém. possa trazer para a gente sustento, revelação e Amém. visão clara, Senhor, Sim, Senhor. das últimas semanas, Senhor. Amém. Nós clamamos Maranata, Senhor. Vem, Senhor. Senhor, Amém. nós pedimos a tua bênção nesse momento pela vida do irmão Renê, Carlos e suas filhas, Senhor, sua família. Senhor esteja abençoando, agraciando, Amém. pelo irmão Vitor, a irmã Lilian, Amém. lembrando de todos os irmãos, tanto os irmãos de Pedro Juan, o Ronaldo, Gianaro, sua família, lembramos do Weber, Amém. Paganelli, o irmão Cláudio, lembramos do Ronilson, sua Sim. esposa, Ruth, e também aqui na nossa casa. Pedimos a tua bênção, Senhor, que esse compartilhar de hoje possa nos encher de grande esperança na sua palavra, Pai. Em Amém. nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Então, prosseguindo o nosso estudo de Apocalipse, nós desenvolvimos as últimas reuniões, o capítulo 21, né? E dizemos que o capítulo 21, tanto o 20 como o 21, não podem ser tomados como sequência, apenas outra maneira de dizer que o Senhor está vindo com os santos. Então, a expressão céu novo e terra nova dá referência ao início do reino milenar, ou milenial. O reino milenal, ele tem a característica, irmãos, que inicia apenas quando o Senhor senta no seu trono. Aqui no capítulo 21, 5, nós temos outra expressão, né? Então, o que está sentado no trono, essa expressão. Então, quando é que realmente o Senhor vai sentar no seu trono? Depois que aconteça o juízo sobre a terra. Que nós já abordamos bastante sobre isso, o dia do Senhor, o dia da vingança. O que antecede o Senhor sentar no seu trono para reinar com os seus santos? É o juízo do Senhor sobre a terra, que é o dia da vingança. Então, nós lembramos que aquelas almas debaixo do altar estão clamando por vingança. Na verdade, eles estão clamando para que o Senhor execute o juízo que está previsto e determinado. Como Joel, capítulo 2, versículo 17, nos disse que o grande e terrível dia do Senhor. Então, a perspectiva bíblica sempre é assim. Quando você analisa Apocalipse, você tem que ver dois lados. Como é que aqueles homens ímpios veem aquele dia do Senhor? Como algo terrível que vai vir, juízo sobre eles. Mas como vêm os santos que estão aguardando ali no Hades, os santos que estão trilhando essa grande tribulação? Como o grande dia, mas não terrível agora. Como Pedro vai falar, né? Lembra, os irmãos, nós fomos lá, e é bom lembrar o que Pedro fala, irmãos. Vamos lá rapidinho, capítulo 2 de Atos, né? Como que Pedro fala a respeito desse dia? Nós falamos que Joel fala que é terrível o dia do Senhor, né? Mas em Atos, capítulo 2, aquele discurso de Pedro, né? Ele, no versículo 14, ele se levanta, né? Com os 11, e erguendo a voz, ele começa a dissertar. A respeito de quem, ou com quem ele está falando, expondo, fazendo uma exposição aqui da palavra. Para aqueles judeus que vieram para participar das festas. Então, nós precisamos lembrar, ontem nós falamos que uma das práticas de Israel era celebrar festas. Então, todos os que eram judeus e aqueles prosélitos, eles vinham para celebrar a festa em Jerusalém. Então, nós estamos aqui, a festa de Pentecostes. Olha só, impressionante. O que por muito tempo em Israel foi uma figura apenas, Pentecostes, agora, naquele momento que Pedro e os 11 se levantam, eles estão vivendo a realidade do que era a figura no passado. Ah, sabe que impressionante, irmãos, porque o que fala Joel? Vamos lembrar, irmão, porque esse aqui é muito bom. Joel capítulo 2. O que Joel fala?
Aqui ele está fazendo uma promessa, né, sobre o tempo do fim. Versículo 28, capítulo 2 de Joel, versículo 28. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora, o que que faz Pedro no capítulo 2 de Atos? Ele transporta estas palavras de Joel. Só que ele vai mudar agora. Ele não vai falar grande e terrível dia do Senhor. Então, ele vem dissertando e eles todos, levantando-se ele com os 11, começa a dissertar. E ele começa a dizer e reiterar o que foi falado a partir do versículo 17. E acontecerá nos últimos dias. Quem falou? Foi Joel. O profeta Joel que falou isso. Disse o Senhor que derramarei de meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima, nos céus e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha, olha como que fala agora, o grande e glorioso dia do Senhor. E a pergunta Amém. é outro dia diferente do que o Joel está falando? Não, Não, irmão, é o mesmo. é o mesmo. Mas nós precisamos lembrar que para aqueles que estão debaixo do juízo, irmãos, é um grande e terrível dia do Senhor. Mas para aqueles irmãos que estão aguardando a manifestação do Filho, que estão clamando debaixo do altar, vem, Senhor, executa o juízo. É glorioso o dia do Senhor. Não é maravilhoso, irmão, lembrar isso aqui? E uma coisa que é extraordinária na leitura de Joel, como que ele vai trazer, a partir do versículo 17 do capítulo 2 de Joel, você vê, isso aqui é impressionante, irmão. Ele fala sobre a mesma coisa que vai acontecer, derramarei de meu espírito, e aí ele fala que vão profetizar os vossos filhos, e os vossos velhos terão visões, e terão sonos e tudo mais. Mas depois ele fala uma frase que você fica impressionado, e o sol se converterá em trevas, e a lua não dará sua claridade. A mesma expressão usada em Mateus 24, versículo 29. Mas você vê que é uma leitura só, né? Então, aquele momento que o Senhor derramou seu espírito sobre toda a carne, qual foi o momento? Foi em Pentecostes, justamente Pedro está falando isso. Mas o que não teria acontecido até o momento? É o juízo, não teria acontecido ainda o que fala aqui. Até o momento que o espírito é derramado e começa-se a profetizar, tudo bem até aí. Esse nos últimos dias fala, né? E versículo 18 do capítulo 2 de Atos, o que fala? Até sobre os meus servos e meus servas derramarei meu espírito naqueles dias e profetizarão. Que o que estava acontecendo no momento. O escândalo dos judeus era ver aqueles 120 cheios do espírito falando na própria língua deles. E eles ficando, né, atônitos com aquilo, disseram, não, eles estão bêbados, né? Pedro vai falar, não, não estão bêbados, não. Está se cumprindo a palavra que Joel falou. Mas, versículo 20, irmãos, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, ainda não tinha acontecido. Só vai acontecer lá na frente. Nossos dias ainda não aconteceu, que é a última semana de Daniel. Mas quando você lê, lê como uma sequência, como se fosse que isso é um acontecimento, vamos dizer assim, vai acontecer no momento. O que não vai acontecer nessa última semana de Daniel é que o Senhor derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne.
Não vai acontecer isso, irmão. Naquele dia, não. Só foi para o tempo de Pentecostes, e a partir dali, logicamente, nós vemos isso. Mas quando chega a última semana de Daniel, não tem isso, irmãos. Que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Não. Apesar de que você está lendo a sequência, aquilo já se cumpriu. Podemos dizer categoricamente, já se cumpriu. O Senhor derramou-se o Espírito em Pentecostes. E a partir dali, pela pregação dos santos, o Espírito está sendo multiplicado. Mas vai chegar um momento, na última semana de Daniel, que não vai ter mais isso. Não vai ter mais o Evangelho. O Evangelho propriamente dito que nós conhecemos hoje. Qual o Evangelho que nós conhecemos hoje? É aquele na qual é apresentado a obra redentora de Cristo e a pessoa passa a crer nisso e recebe, como fala isso em Efésios capítulo 1, versículo 11 ao 14. Então a pessoa ouve o Evangelho, crê no Evangelho e é confirmado com essa pessoa o quê? Que ele recebe o Espírito. Então, você vê que é importante, irmãos, quando nós abrimos nossa boca e falamos do Evangelho, o que que acontece? Fazemos, irmãos, é tão importante isso. Nós estamos vendo um testemunho de uma pessoa que faleceu há pouco tempo. Ele era um pastor na Argentina de muitos anos. E ele estava com um câncer terminal. E a última pregação dele, ele estava magrinho, sem força. Mas ele sabe o que ele falava? Agradecendo ao Senhor pelos anos que ele deu. Mas ele agradecia os momentos de respiração que ele tem para seguir pregando o Evangelho. Eu estou indo devagarzinho até Almacém, né, que seria um mini mercado, e eu vejo uma pessoa e falo do Senhor. Porque ele valorizava naqueles dias, no final de sua vida, a oportunidade de que Cristo seja multiplicado numa pessoa. Quando a pessoa crê no Evangelho, o Espírito é a confirmação, é o selo, a confirmação de que essa pessoa agora passou das trevas para o reino da luz. Não é pouca coisa, mas vai chegar um momento que isso não vai poder acontecer, que é na última semana de Daniel. Então, dito isso, irmão, nós estamos só revisando, né? Aí entrou o irmão Diego também. Tudo bem, irmão Diego? Estamos revisando só aqui esses pontos, né? E dizemos assim que o capítulo 21, Diego, tem um versículo muito importante, que é o versículo 5, que diz que o Senhor está sentado agora. Esse versículo do capítulo 21 de Apocalipse é muito interessante, porque em que momento que ele vai sentar para reinar? É somente depois do juízo. Quando Deus executa o juízo através da vinda dele, vamos dizer assim, assenta até a minha destra, é dito para ele, para o Senhor Jesus, até que coloque teus inimigos debaixo de teus pés. Essa expressão é muito interessante, irmãos, porque no capítulo 2 de Hebreus, olha o que diz lá, irmão. Hebreus capítulo 2, versículo 8. Todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. E isso aconteceu quando? Quando o Senhor levantou-se em ressurreição dos mortos. Todas as Amém. coisas foram colocadas debaixo de seus pés. Mas olha como que vai dizer a leitura, irmão. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora de seu domínio. Ele está acima de todo principado, de toda potestade. Ele está acima hoje. Tanto é que está sentado à destra da majestade. Aí tem um ponto e diz: agora, porém, olha o porém ali. Aqui o porém é muito positivo. Ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Por que que não vemos todas as coisas ainda sujeitas a eles? Por causa do tempo. Porque o tempo que o Pai reservou para sua exclusiva soberania e autoridade está determinado para essa última semana de Daniel. Então, antes do Senhor sentar no seu trono para reinar, ele precisa executar o juízo. E nós vimos, traçamos uma linha de desdobramento dos acontecimentos. Sabemos que quando o Senhor vier, ele vai colocar alguns inimigos, vamos dizer assim,
alguns inimigos, não todos ainda. Quando ele sentar no seu trono, nós vimos no capítulo 19, no finalzinho, que tanto a besta, que é o anticristo, e o falso profeta vão ser lançados vivos naquele lugar lá que chama Lago de Fogo, que somente eles vão quando se cumprir os 1.000 anos. Lá no trono branco é que o Satanás e os anjos vão ser lançados. Mas esses dois personagens vão inaugurar o Lago de Fogo. Mas você vê que impressionante, porque depois que eles são lançados vivos, por que que nós temos a expressão vivos? É para entender que não é no final do milênio que vai acontecer isso. Porque eles não têm como ficar vivos 1.000 anos, presos. Não tem como ficar vivos presos. É o mesmo que aconteceu com a, vamos dizer assim, a tribo de Coré, não sei se o irmão lembra, que a terra abriu-se e engoliu-se, eles foram descidos vivos para o céu. Mais ou menos isso, mas agora não vão ser para o céu ou para o inferno, eles vão para o lago de fogo, direto. Olha como que é o juízo vingador do Senhor. Então, essa expressão, vamos dizer assim, alguns inimigos estão debaixo dos seus pés, já foram lançados para o lago de fogo, mas ainda ficam ainda, como disse, pendente no desdobramento. Satanás vai ser só atado. Só ele vai ser atado por 1.000 anos. E ainda a morte e o inferno também não foram ainda lançados para o lago de fogo. Então, no desdobramento, isso vai ser depois do milênio. Mas agora, aqui que nós precisamos resgatar. Ele está sentado no trono. E essa expressão nos faz lembrar capítulo 5, irmãos. Por favor, me acompanhem de Apocalipse. Olha que lindo, irmãos. Ele está sentado para reinar, né? Versículo 11. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 11. Se o irmão Amaury quiser ler até o versículo 14, por favor, irmão. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 ao 14. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares e milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, honra e glória e louvor. Então vi que toda criatura que há nos céus e sobre a terra e debaixo da terra, sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro viventes respondiam: Amém. Também os anciões prostravam e adoravam. Aleluia, glória a Aleluia. Deus. Glória a Essa, Deus. essa leitura nos localiza em que lugar está sentado? É nos céus ou é na terra? Vamos ler agora Apocalipse capítulo 21, versículo 5 novamente. E eis, e aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6. E disse-me ainda: Tudo está feito. Sou o Alfa, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Que leitura gloriosa, irmãos. Porque Apocalipse 1:8 vai dizer o mesmo. Olha que lindo. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Pode ler, irmão. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que o há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Que expressão maravilhosa. Isso aqui, irmãos, tem uma força de expressão
que você não tem como separar se é o Filho de Deus que está dizendo isso ou é o Pai que está dizendo isso. Tem tal união do Pai no Filho e o Filho no Pai, que ao Amém. nós vermos aquele que vem, está vindo o próprio Deus. Não tem como Amém. negar isso, irmãos. As escrituras são tão claras, irmão. Não, não tem problema no seu coração dizer, não, não, peraí, o filho não pode dizer isso. É somente o pai que pode dizer. Não, não tem problema. Ah, Porque para nós, irmãos, que estamos andando pelo Espírito e tendo essa revelação da pessoa de Cristo, para nós ele é o próprio Deus. Não tem dificuldade de falar isso. amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Então, você vê, irmãos, como que é rico isso aqui que nós estamos falando, porque quando você se localiza, irmãos, vamos dizer assim, então o Senhor está sentado no seu trono aqui na terra, para reinar agora. Agora, como é que nós podemos dizer que o capítulo 21, versículo 2, refere-se a depois dos 1000 anos? Versículo 2 do capítulo 21, eu disse que João está descrevendo aqui, que ele viu descer. Isso que é muito impressionante. Viu descer do céu. O quê? Vi descer do céu, de junto de Deus. Essa versão aqui é a Ave Maria, muito, muito boa. A cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa adornada para o esposo. E o versículo 10, vá até o versículo 10, por favor. Olha o versículo 10 aqui. O que fala? Aqui o anjo vai levar a João, né? Um dos que tinha as 7 taças da ira de Deus, levou a João, versículo 10, no espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade, Santa cidade, Jerusalém, Jerusalém. que descia do céu, junto de Amém. Deus. Olha essa expressão, junto de Deus. Então, você vê como que é? Não tem como separar, irmãos, o pai do filho. Mas agora, quando você se localiza que essa cidade que está descendo do céu são os santos glorificados, você vai ver na desdobramento, então você tem que se localizar que isso aqui é o reino milenar no seu início. Olha que impressionante isso aqui, irmãos. Ó, maravilhoso. Então, nós estamos lendo aqui esses versículos do versículo 9, né? Eu queria voltar de novo nessa leitura. Então, vi um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias, ó, cheias, cheios, cheias de 7 últimos flagelos, e disse-me, 2 pontos, vem e te mostrarei. É o que nós lemos agora. Mas é interessante ser anjo, porque quando você faz a leitura, é como se fosse que, vamos dizer assim, ainda o flagelo está ali, né? Na taça. A pergunta é: quando o anjo foi falar com João, já foi derramada essa taça ou não? Não é interessante? Porque se você, não sei como falar a versão, pode ler a versão tua, irmão? Como que fala? Versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E Essa é a revista Almeida atualizada, Ara. atualizado. Então, eu fiz uma pesquisa, irmão, e a maioria das Bíblias ele coloca como passado, como que já foi derramado. Então, ela estava cheia. Onde está cheia porque aquele objetivo daquela taça era ser derramada. Então, quando esse anjo vai falar com João agora para mostrar a santa cidade, vamos dizer assim, posicionalmente, quando ele está falando, porque você tem que entender que tem que se localizar. Para João, já aconteceu ou não? Não aconteceu para João. Ele está vendo uma visão do que para Deus já aconteceu. Mas para João, não. É uma visão futura, né? Um apocalipse. É algo que se está revelando para ele que não aconteceu. Mas para Deus já aconteceu, já está diante dele. Então, nós vimos ontem que o nosso Deus é atemporal. Para ele, não tem tempo de princípio, enfim, ele é o ômega, né? Nós estamos lendo aqui, né? O princípio é o ômega, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo isso.
Então, como nós enxergamos essa taça? Está cheia ou não está cheia? Não tem problema, não. Agora, vamos lá no capítulo 17 do Apocalipse, versículo 1. Olha que interessante, irmãos. Como que vai ficar mais claro ainda? Capítulo 17, versículo 1. Aqui nós lembramos que aqui o anjo vai falar outra coisa, mas olha que interessante. Que anjo que é aqui? Pode ler, irmão. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentado sobre muitas águas, e com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Você vê, irmão? É interessante aqui você. A pergunta é: o mesmo anjo ou não é o mesmo anjo do capítulo 21? É o mesmo ou não é? Porque ele está dizendo como se fosse que é um anjo só. Não está dizendo, é o mesmo anjo que vem. Mas é interessante porque esse quadro nós precisamos perceber, irmão. O que está sendo determinado aqui e mostrado aqui é que o juízo de Deus já está. O juízo de Deus é a eliminação dos ímpios, mas também é estabelecimento do reino do Senhor. Por isso que eu não tinha entendido isso aqui. Você vê que quando você vai no capítulo 11 de Apocalipse, vai falar sobre um anjo que tem uma vara de medir também. Mas olha aqui no capítulo 21. Vamos lá, no capítulo 21 de novo. Ele vai falar que, versículo 15, esse anjo, olha só aqui, que vai falar. Ele está descrevendo a Nova Jerusalém, né? Está mostrando os materiais, está mostrando as portas, o muro e tudo mais, né? Mas olha o 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e sua muralha. Aí. Você vê quem que falava com João a partir do versículo 15? É o 9. Se você ler o 9, é um dos sete que tem a taça. Então, quem fala comigo é o mesmo. Então, esse anjo, tem uma vara de medir. Ah, mas você sabe, eu fiquei refletindo isso aqui, irmão, porque sempre que você vai no Ezequiel, você vai nos livros, você vê essa vara, né? Esdras também, Neemias, eles mostram essa vara de medir como um juízo. Então, como é que esse anjo se atreve a medir a Nova Jerusalém que desceu do céu? E isso que é impressionante. Você percebe, irmão? Porque ele disse para medir a cidade, as portas e a muralha. Toda vez que era medido, quando você vai lá no capítulo 11, você tem as duas testemunhas que vão fazer esse trabalho de medir o santuário. Vamos revisar rapidinho o capítulo 11, versículo 1. Olha como diz. Nós estamos indo tranquilo, não tem pressa, né, irmãos? Vamos só considerando, já vamos deixar apontar melhor, mais claro. Mas olha que interessante, versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Pode ler, irmão. Repete de novo, irmão. Capítulo 11, versículo 1 e 2, Apocalipse. É, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dado ponte, médio santuário de Deus, e o seu altar, na, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário, e não meças, porque foi-lhe dado aos gentios. Esses, por 42 meses, calcarão os pés da cidade santa. Amém. Você sabe que, Amém. você sabe que no livro de Ezequiel também ele tem uma visão, né? E é levado para o templo, né? Você sabe que Ezequiel estava na deportação e na época da deportação é contemporâneo de Daniel. Só que o Daniel foi a primeira leve que foi levado cativo. Lembre que tem três momentos
na deportação, ou três etapas de cativeiro. Na primeira, quando Nabucodonosor toma Israel e destrui o templo e tudo mais, ele levou Daniel. E ali ele deixa um representante judeu para ficar ali cuidando, um rei ali. Mas depois ele fez o mal e vem de novo para destruir de novo. E agora ele leva mais pessoas cativas. Quem que ele foi levado nessa segunda remessa? Ezequiel. Só que Ezequiel não foi para o Império Babilônico, ele foi para as províncias. Então ele é contemporâneo de Daniel. E é interessante porque ele tem uma visão do capítulo 40 de Ezequiel até o 48. Ele tem uma visão sobre a reconstrução do que lá estava destruído. E ele vai mostrar muitas coisas similares à Nova Jerusalém que desceu do céu. E uma coisa que me impressionou, depois nós vamos abordar, é as medidas que é apresentado aqui em Ezequiel não são correspondentes às medidas que foi elaborado o primeiro templo de Salomão. Lembra que Salomão recebeu instrução para a construção, né? E recebeu as medidas exatas de como deveria ser construído. Depois, quando veio Nabucodonosor, destruiu tudo isso. Agora Ezequiel está trazendo uma visão da reconstrução. Só que Esdras e Neemias não pegaram essas medidas aqui, nem também as medidas que foram inicialmente construído o templo. Foram outras medidas. E quando você vai no Apocalipse, você tem as medidas, vamos dizer assim, a circunferência do templo, da Nova Jerusalém. Nós estamos falando da Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21, mas você faz referência aqui no capítulo 11 ao templo, que é o lugar de adoração, que é o lugar onde Deus está em figura. Então, quando você traz o capítulo 40 de Ezequiel até o 48, eu convido os irmãos a ler, porque é interessante o que vai falar lá. Por exemplo, está falando da reconstrução do templo, mas sabe que sai do templo? Vamos ler lá, capítulo 47. Vamos lá, irmãos, de Ezequiel. Olha que interessante, irmãos. É muito interessante isso aqui. Capítulo 47. Aqui, lembra, irmãos, é uma visão de Ezequiel que ele foi levado lá em Jerusalém na visão para ver a reconstrução desse templo. Ele vai mostrar o juízo, por que o Senhor destruiu aquele templo. É interessante, pode ler depois você vai ver. Mas olha desse 47:1. Ele está sendo levado no espírito para ver isso aqui. Conduziu-me então à entrada do quê? Capítulo 47 de Ezequiel, versículo 1. 7, versículo 1. Sim. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Aí. E agora lê o versículo 8, irmão. O versículo 8 tá. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina, entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Pode ler, continua. Continuando lendo. Pode continuar. E Toda 9. criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimos peixes, e onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Agora eu pergunto a você: estamos falando da Nova Jerusalém ou está falando do templo? Por isso que é importante a leitura para você se localizar, né? Está falando do templo. Um templo que não foi construído, segundo as medidas, porque aqui ele vai mostrar, se você ler, vai mostrar as medidas. Não foi construído. Mas, vamos no capítulo 21 agora. Aí que interessante, irmãos. Essas coisas nos ajudam, né? Então, a Nova Jerusalém, que desceu do céu, é uma figura, vamos dizer assim, daquele templo que Ezequiel está falando. Porque assim como
ele vai descrever de uma maneira diferente. Diz que do limiar sai, que seria debaixo do templo, saindo água, que vai percorrer. Você não tem como você dizer isso, a não ser que seja algo futuro, porque nunca Jerusalém, debaixo do templo, saiu água. Nunca. Mas olha o que fala, ó, o que fala aqui no capítulo 22. Vamos ler capítulo 22, por favor, irmãos. Versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E pode ler, continua. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, essa árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aí. Muito Que impressionante, não é? Não é impressionante? impressionante. É. Então, aí você vê, tem a figura, por isso que nós precisamos, às vezes, olhar do ponto de vista de figuras. Está mostrando o reino milenar. Está mostrando o reino milenar. Como vai ser? Porque você tem que se localizar, irmãos. Todo mundo, quando lê isso aqui, transporta para depois do milênio. Mas quando você vai lendo à luz dos versículos do Antigo Testamento, você vai entendendo e vai mostrando o cenário desse reino milenar. Que na Amém. Apocalipse 20, irmãos, não é mencionado o que aconteceu lá. Quando você lê no versículo 7, você vê que depois dos 1000 anos, fala. Começa o 1000 anos, como começa o capítulo 20? Começa com um anjo com uma grande corrente. Começa assim o capítulo 20. Sim. E aí diz que o anjo segurou, Segurou o Satanás segurou o diabo, Satanás, e o e lançou para o prendeu por abismo 1000 anos. por E mil prendeu anos. por 1000 anos. Aí você tem o começo dos 1000 anos. Vamos dizer que é no mesmo momento que o Senhor elimina todos os homens na Magedão e manda aqueles dois para o lago de fogo, ao mesmo tempo que acontece com o diabo, é lançado para o abismo. Aí começa o Senhor, se senta no trono e começa a reinar. Mas como diz o versículo seguinte, irmão? Do capítulo 20, você está lendo, né? É, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, Sim. E depois? para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Isso, Depois disso, é necessário que seja solto por pouco tempo. isso. E depois? Fala alguma coisa mais do milênio ou não? O que que diz? Fala, vi também os tronos, e É, nesse isso. sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Isso. Aí você tem, então, um aspecto do início do reino. Mas quando você vai no versículo 7, o que que diz? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Aí. Então, não te mostra desdobramento do que vai acontecer, apenas te mostrou o início do reino milenial. Mas depois te mostra o final. Esse é o capítulo Sim, 20, porque depois que Satanás é solto, aí você tem o versículo 8, e aí vem o versículo 9, e depois já vem o capítulo, o versículo 11 em adiante, até o final, que vai falar do trono branco, que é sim. depois dos 1000 anos já. Mas no capítulo 21, ele está mostrando o início do reino milenar e o desdobramento. Muito bom. Isso aqui é para nos localizar, porque o que que nós fazemos? Transportamos capítulo 21 para depois do milênio. E uma É, coisa que um irmão me perguntou, porque nós conversamos isso bastante, é o versículo, capítulo 21, né? Versículo 24 em adiante. Diz assim: As nações andarão na sua luz, e os reis da terra levarão a ele a sua glória. E as suas portas não se fecharão diariamente, pois não haverá noite. Levarão a ele a glória e a honra das nações.
Então, como é que eu posso levar isso, irmãos, para depois do reino milenar? Não tem como. Porque está mostrando o cenário aqui das nações se relacionando com Deus. E nós lembramos, nações aqui são pessoas vivas. Pessoas vivas que sobraram ou que passaram pelo juízo, agora estão fazendo parte do reino. Vamos lá, Zacarias capítulo 11, versículo 16. Meu irmão, Sim, depois na hora que você lê o versículo Apocalipse, sim, fala lá no 21, 26, ó, as suas portas nunca jamais se fecharão, sim. de dia e sobre de dia, porque nela não haverá noite. E lhes Isso, trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. isso. Muito bem. Você tem, quando você analisa isso aqui, irmão, você tem que ver, por um lado, o desdobramento do milênio, mas também o que acontece depois do milênio. Por quê? É isso que eu queria, que dá Isso, uma conotação isso, que tem, como se tivesse enxertado a conotação do milênio e depois a conclusão final, como se, isso. né? Ó, Então Léo foi 22, 5. 22:5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz e candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. É quase a divisão do capítulo até atrapalha, né, irmão? Isso, irmão. Exatamente. Mas Porque você se vê, é o você. mesmo Qual é a cenário. tendência? É o mesmo cenário. Se Sim, você vê o reino milenar, o capítulo 21 ele enxerta. Quando você põe 20, 21, no fundo ele atrapalha a atrapalha. sequência da coisa. Porque se você observar, nesse final, depois do dia 20, do versículo 26, e aí a conclusão também, esse 22, já é a consumação final, já passou do reino, né? Não sei se eu estou tendo o Muito raciocínio perfeito. correto, né? Muito bom. Você está certíssimo, porque aqui no versículo 5 é o último versículo. Versículo Entendi. 6 é a apresentação agora. Como disse, já foi tudo É, exposto. O versículo já 6. foi tudo exposto. E isso, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus, o Espírito de profetas, enviou o seu anjo. É o que no versículo 1 fala, lembra? Sim, Então, o versículo 5 que o irmão leu é o último versículo. Depois já é, vem só as, vamos dizer assim, a sentença só, e já traz como o cenário, você vê que aqui, por exemplo, João quis só adorar aquele anjo, né? É o que é, ele sim. falou. Ele falou, não, não me adore, né? Não, É, não, exatamente. Então você vê, o último versículo, irmão, é o 5. Porque entendi, o último versículo, dentro dessa visão que ele está falando, dessa nova Jerusalém descendo do céu, continua até 22:5. certo. É, e o Porque depois, 5, depois pode dizer que é uma conclusão, né, irmão? isso, é Do uma 6 conclusão, mas até o final é isso, conclusão. exatamente. Então, você vê que depois que Satanás é solto, vem o juízo novamente, e ali o Senhor vai eliminar toda a carne. Não vai ter mais Entendi. carne agora. Depois desse versículo, vamos falar do 6 até a conclusão final é como se fosse um enredo, fechamento final Isso, da carta, né? exatamente. Quando João estava ali, chegou no ponto, termina ali, o reino milenar enxerta, já com a visão do reino mesmo da Nova Jerusalém definitiva, né? Isso, E ali mostra que aí ele termina com a conclusão como se fosse o final da carta, né, irmão? Pode exatamente. observar, porque Muito eu, bom. João, sou quem ouvi essas coisas, vai falar, e depois vem um clamor, né, do alto, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue Isso, do Cordeiro. Então você vê que toda é uma conclusão, né, irmão? conclusão. Isso. Exatamente. É como eu disse, se traz para o cenário da atualidade de João.
sim, sim. Primeiro ele está mostrando a visão do futuro, mas aqui no versículo 6 já ele é como que volta para o cenário agora. O Ah, é cenário de verdade. João. Isso. Então é interessante porque nós estamos fazendo vamos dizer assim, o desdobramento linear do mil anos. Mas Sim, quando você olha para aquele cenário da eternidade, não tem 1.000 anos, não é nada. Vamos dizer assim, mil sim, anos é um piscar, né? Então, aqui você sim, vê o que que o Senhor vai ter nessa Nova Jerusalém. Nova Jerusalém não é um lugar físico, são santos, na verdade. Então, nada vai entrar nisso, ou seja, nada que não seja santo ou que participe da vida de Deus vai ter parte com isso depois dos 1.000 anos. Não tem sim, mais, sim. entendeu? Isso Por aí é isso, muito, muito, muito por importante isso, ter. irmão, É, é muito, muito interessante, porque que quando, se você analisar a conclusão, a continuação do reino milenar, sim, porque vem que Satanás é solto, e aí vem ainda, é um ponto de que ainda existe um julgamento ali, né? esse Porque julgamento. muito, muito. Então, o que acontece? Nesse julgamento, a gente vê que encaixa o juízo de Deus, mas automaticamente essa conclusão ali, ela já vem, o reino milenar, o próprio reino, ele dá continuidade depois para a conclusão final. Parece que ocorre meio em conjunto, né, irmão? Isso, é fino o negócio. Mas distingue, por que que distingue? Por exemplo, vamos lá em Zacarias 8:23, só para você ver uma coisa interessante. Sim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de os judeus e lhe dirão: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém. Agora eu Que pergunto para o coisa, hein? irmão, como entender isso depois do milênio ou durante o milênio? Esse é durante o milênio, né, irmão? Exatamente. Agora olha o capítulo 11, versículo 16 de Zacarias. 11:16, porque, é, porque eis que suscitarei um pastor da terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem Perdão, irmão. apacentará. Perdão, eu que errei 14 desses 6, é. Desculpa. 14:16, tá? Isso. Ok. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Aí você vê o cenário Quem- agora. Quem que vai ser os embaixadores aí, os sacerdotes que vão estar ministrando? São judeus ali. Pelo que nós vimos, irmãos, seriam os 144 mil cento e judeus, quarenta e quatro mil, dentro da exatamente. expressão 12 mil de cada tribo, que Isso. foram, naquele momento, foram apacentados pelas duas testemunhas naquele episódio da grande tribulação, né? Naquele período, né? Sim. E eu acredito que até tenha. Eu acho que encaixa bem isso, né, irmão? Exatamente. Por isso que é importante, irmão, nós vermos o desdobramento do que significa o reino de 1.000 anos. Isso nos Sim, ajuda a nos localizar, porque quando nós falamos que o Senhor ia separar as ovelhas dos cabritos, lá no capítulo 25 de Mateus, versículo 31 até o 42, nós temos um desdobramento de separação. É sim, como se fosse assim, irmão, não, aqui no reino de 1.000 anos não vai entrar cabritos. E é uma análise que nós precisamos considerar, né? A gente está apresentando algo que nós vimos e os irmãos sim, consideram, mas quando você traz o cenário de 1.000 anos, vai ter pessoas que vão se submeter, mas não é aquela, vamos dizer assim, voluntariamente ao Senhor, vão estar submetidos obrigadamente. É como dizer assim, depois dos 1.000 anos, quando Satanás é solto, ele vai reunir as nações. Quer dizer, quem são essas nações que vão se revelar depois dos 1.000 anos?
O Senhor está reinando 1000 anos sobre a terra. É um reino Quem de que vão ser, justiça. quem que E vão vai. ser aqueles que vão se posicionar pelo Senhor, né, irmão? Vai ser um Exatamente. teste, né? Isso. Então, quando nós trazemos esse cenário de que o Senhor vai ter um reino e ele vai reinar com vara de ferro, muitas vezes, vamos lá no capítulo 9 de Isaías, você lembra que fala lá, irmãos? Capítulo 9 de Isaías. É interessante, né? Versículo 6 e 7. Estamos indo lá. 9, Isaías, versículo 6 e 7. Aqui já fala a revelação do Messias, né? Sim. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha aí, irmão, Olha só, irmão. o Glória a verbo de Deus. Deus, né? Para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim e sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino. Olha aí, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e justiça. Olha como que encaixou esse versículo, irmão. Impressionante, irmão. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Você Esse vê, encaixa no reino milenar, né, irmão? encaixa totalmente. Não é para aqui nesse período, porque o Senhor, vamos dizer, ele vai vir somente para reinar. E esse Entendeu? governo não foi no momento que o Senhor veio, não veio governar. Não, não veio. Ele veio para Ele servir. fala a visão, É, ele fala no 6 é bem claro, ele fala a visão do Filho, do Messias, do próprio Deus, o Verbo encarnado, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, mas o que que acontece? Depois ele joga no versículo 7, mostra o governo, se lança lá para o futuro, o sim, governo que, e ainda, olha aqui, e afirmar mediante o juízo e justiça. O impressionante, que né, que é irmão? o juízo? O juízo é o julgamento, o trono Sim, branco de Deus exatamente. e justiça onde ele vai estar efetuando, né? Isso. Todo Você esse vê, momento que vai estar nós falamos separando o assim, cabrito das ovelhas, né? exatamente. Que tem dois lados. Por um lado, são aqueles que vão formar parte do reino, que são aqueles que foram convidados para reino, que o reino que estava preparado antes da fundação do mundo, né? Para Sim, essas ovelhas que vai falar lá no capítulo 25 de Mateus, né? Dito para as ovelhas: entra no gozo do reino, o reino do céu, o reino do céu que foi preparado desde a fundação do mundo, né? Para as ovelhas. Então, essas ovelhas que, vamos dizer, merecem entrar, são pessoas vivas. Nós estamos lidando dessa perspectiva. Então, aqui você tem as nações que vão andar na sua luz. Quer dizer, vão andar debaixo do governo que o Senhor vai estabelecer. E o governo dele é de justiça, de juízo. Nação que não obedeça vai ser punida. Então, esse é o governo do reino do Senhor, no 1000 anos, com seus santos. E aí você vê que vão reinar com seus santos. Então, inclui, logicamente, aqueles que formam parte da ressurreição, que participam da vida divina, da vida de Deus, que agora são iguais ao Senhor, e também o remanescente de Israel nesse governo. sim, E os demais são chamados de nações, que é vão estar verdade. debaixo desse juízo. Porque é impressionante, o quadro é maravilhoso. Agora, Maravilhoso, irmão. quando nós temos a expressão que ele vai sentar para reinar, irmãos, não é glorioso esse cenário? Puxa, Mas amém, ele vai ser lá no futuro. Hoje, irmãos, ele deve reinar em nosso coração. amém, Ele amém, deve irmão. ser o que reina no nosso coração. Então, o versículo que eu gostaria de ler com os irmãos, capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 2. Que rica palavra, irmão. Verdade. Vamos falar o plano estratégia de Deus, a Aleluia. soberania dele, né? Amém. Glória a Deus. Romano
Capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Agora, você vê, irmãos, como que é? O que nós estamos vivendo agora não é só para nós no tempo da graça, porque o sentimento é assim: nós temos o Espírito, nós agora estamos na nova aliança. É como se fosse que o Senhor atua diferentemente com os irmãos que nos precederam. Mas eu quero convidar para você ler capítulo 11, versículo 8, 9 e 10. Olha a expressão de que tem uma mente renovada, ou uma mente conformada ao chamamento que Deus fez. Como está escrito, Deus lhe Capítulo deu 11, capítulo 11 de Romanos. Hebreus. Eu falei Ah, Romano? desculpa. Hebreu, desculpa, irmão. Hebreus, É, Hebreus capítulo 11, versículo 8, 9 e 10. 8, 9 e 10. É, fala dos patriarcas, né, irmão? Sim, Pela fé, correto? sim. Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, Por porque quê? aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual é Deus o arquiteto edificador. Amém. Olha a cidade que está aguardando, irmão. Você vê que a realidade do reino, vamos dizer assim, o sentar é para nós hoje, irmão. Amém. Então, nós não vamos experimentar, vamos dizer assim, nós não vamos, como dizer assim, ver o reino lá somente. Hoje nós podemos experimentar o reinar do Senhor em nosso coração. Amém. Por isso que quando Abraão é sempre muito claro. Abraão foi chamado. Olha como que é. Mas no chamamento que Deus fez a Abraão, ele precisava sempre estar em contato com Deus. Precisava ter uma mente renovada para conhecer a vontade de Deus. Como é que ele chega à conclusão? Eu pergunto para os irmãos, como é que ele chega à conclusão de que ao final ele foi chamado para uma terra que era Canaã, e chega lá em Canaã e mora em tendas? A não ser que ele estava sempre em contato com aquele que está revelando as coisas. Amém. Você vê como que a gente tem que ter um coração de se aproximar, porque esse é o reinar. Quando ele reina no coração, ele revela as Amém. coisas. Ele mostra. Amém. Olha o 13 agora, 13 do capítulo 11 de Hebreus. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram peregrinos, estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Olha o 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Vai. Olha, olha, ó, 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 na verdade, se lembrasse daquela de onde saíram, É, teriam oportunidade de voltar, mas isso. agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Aleluia. Por isso, não se envergonhe de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aleluia. Agora Amém. você vê como que esse chamamento de nós enxergarmos as coisas, por um lado, futuras, né? Como nós estamos vendo o Sim. Apocalipse, mas também, irmãos, para nós é hoje. Amém. Hoje é o Senhor que deve reinar em nossa mente, em nosso coração, em nosso viver. E Amém. isso é, irmãos, aguardar a bendita esperança. Isso chama-se a manifestação. Isso é que para nós vai ser manifestação.
Sim. Alguém falou para mim outro dia, né? Assim como você dorme, você morre, você, vamos dizer assim, você vai estar lá embaixo. Uma força de expressão, né? Não sabemos como vai ser, mas Força de expressão. é. Agora, vamos dizer, se você está vivendo uma vida sem se importar com o Senhor, você, para tuas próprias coisas, e você vive assim, e você morre nessa situação, qual vai ser tua esperança? Diga para mim, irmão. Não tem como você colar que tua esperança era o Senhor. Mas você vê como que é importante nós vivemos, que seja real para nós. Irmãos, Tem que ser esse real. mundo jace no maligno. Nós não somos deste mundo. Nós temos vencido o maligno. Então, Amém. quando nós andamos na fé, que é andar em Cristo, que é andar no Espírito, esse mundo que há de vir, como esses irmãos aqui, aguarda uma pátria celestial. A esperança é isso. Amém, irmão. Não é a última saída, né? Vamos dizer, "Bom, vou morrer mesmo. Já o médico falou que eu vou morrer, fazer o quê? Tenho 2, 3 dias de vida só, então vou aguardar para. Não. Esse deve ser um constante em nós. Por isso que precisamos nos apresentar diante do Senhor. Apresentar nossos corpos em sacrifício vivo, agradável, né, irmão? Que o nosso culto racional é diário, irmãos. Nós estamos falando do Amém. último versículo do Apocalipse que é apresentado aquela visão para João. Que coisa imunda não vai penetrar. As portas estão abertas, mas não tem nenhuma coisa que vai entrar lá que seja da carne. Você vê, irmão, como o nosso coração Amém. precisa estar alinhado com isso. Porque se nós não estamos alinhados com isso, é vã nossa fé. Nossa fé traz como realidade o que há de se manifestar. Abraão saiu e peregrinou na terra estranha, mas não era essa terra, porque almejavam a pátria, como todos esses que nos Amém. precederam. Irmãos, que cada dia seja real essa pátria que há se de manifestar. Amém, irmão. Que o Senhor possa nos encorajar a prosseguir firmes até o fim. Deus seja louvado. Amém. Amém. Amém, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Paro por aqui e continuamos então.